Agora, professor, de que modo essa tese, né, que o senhor acabou de narrar para a gente, é convergente ou divergente do direito posto e pressuposto, por exemplo? Não, eu acho que o direito, chamado direito pressuposto, ele é importante na medida em que é ele que condiciona a produção do direito posto. O que vale é o que está na lei. Para mim é muito nítido que existe um processo, que é o processo legislativo, e que termina na produção da lei. A partir daí, começa um outro processo, que é o processo normativo, que é a transformação do texto em norma. Só que não é só o texto que você considera o texto e a realidade. Então, esse processo normativo, ele é um processo a partir do texto. Ele é um processo a partir do texto. E, portanto, o juiz, ele está manietado pelo texto e pela realidade. Mas não é que ele esteja impedido, porque eu só sou impedido daquilo que eu podia ou devia fazer. Ele não está impedido, ele tem que fazer aquilo, só aquilo, porque ele não pode fazer mais do que observar. Ele não pode fazer mais do que observar os textos. Lógico, com a substância que os textos têm dentro da transformação da realidade. Fazer mais do que isso é atribuir a ele um poder que ele não tem. É atribuir a ele um poder que ele não tem. É de reescrever o direito. Não sei, pode ser que eu esteja escandalizando vocês. Não, mas para eu ter uma compreensão plena do seu propósito, eu queria um exemplo um pouco mais concreto sobre o caso Elvanger, o exemplo que o senhor deu. O senhor mostrou duas maneiras, na verdade, dois julgamentos divergentes com o mesmo método. Primeiro cenário julga Gilmar Mendes, segundo cenário julga Marco Aurélio Melo. Então, uma pergunta que é uma provocação, se o senhor me permite. Como é que o senhor julgaria, se fosse sua época de Supremo? Eu precisaria, eu não sei, eu precisaria examinar. Não posso, se o que eu te dissesse agora, eu te diria dando uma opinião como um cidadão que vai passando, como se a gente estivesse numa conversa de bar. Mas se eu fosse juiz, eu ia ter que estudar os autos. Então, eu só poderia dizer isso na medida em que eu me encarnasse. Eu não precisaria ser juiz para dizer, eu posso até dizer como é que eu julgaria, mas eu precisaria raciocinar como juiz para poder dizer isso. Talvez com um exemplo mais concreto, um exemplo que o senhor foi julgador, como é que o senhor atuou no caso da constitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça? O senhor tem memória desse processo? Não, não me lembro. Constitucionalidade, ação direta de constitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Não me lembro, sinceramente, não me lembro. Eu acho que eu votei pela constitucionalidade. O senhor atuou no caso também do César Batista? Talvez seja um bom exemplo para a gente ter um pouco mais claro esse propósito. Qual? O propósito que o senhor vem defendendo sobre princípios, sobre como deve julgar o juiz. Não, eu julguei. Nossa entrevista talvez ela sirva de material para pessoas que não têm formação em direito. Então, Sim. é muito importante a referência ao direito posto e ao direito pressuposto, mas eu acho que ela é um propósito um pouco inalcançável para quem já não tem acesso a essa literatura. O juiz tem que decidir com base no direito posto. Esse voto meu, no caso do Cesare Batista, eu examino bem, acho que examino bem essa questão, para dizer o seguinte: o que o tribunal faz? Acho que o tribunal não era lugar para fazer isso. Isso podia ser feito pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Federal de Recursos, se ainda existisse, ou pelo STJ. Mas está na Constituição. O que faz o Tribunal Supremo? O Supremo diz se os requisitos suficientes e necessários para que haja extradição estão presentes. Se o tribunal disser, olha, falta um requisito, tchau. E o processo morre aí.
Mas se o tribunal disser, olha, os requisitos estão presentes, aí vai para o presidente da República. O presidente da República não é um despachante do Poder Judiciário. O presidente da República, porque o tribunal diz que pode ser extraditado, toma uma decisão, que não é uma decisão jurídica, é uma decisão política. É isso. Foi isso que eu fiz. O meu voto foi nesse sentido. Acho que aquele caso foi um caso meio emocionalizado, em que alguns colegas meus acabaram decidindo na base da emoção. Na base da emoção. E foi complicado aquilo. Aquilo lá foi muito complicado. Mas é basicamente isso. Olha, ou por acaso, se o tribunal diz que pode extraditar, esse pode quer dizer deve. Não tem sentido. Pelo menos eu entendi assim. E se você me perguntasse se eu tenho dúvida sobre alguma decisão, eu digo tenho. Uma decisão. Aquele caso que foi da mutação constitucional. Agora, é complicado isso, porque, na verdade, quando a única maneira de você, o único caminho para você viabilizar a flexibilização do direito posto para que ele seja, vamos dizer assim, amoldado à realidade, num caso extremo, você vai encontrar na exceção. Né? E é isso que está no caso, do município de Luiz Eduardo Magalhães. Aí, infelizmente, eu tenho que recorrer a um cara que politicamente eu tenho certo desprezo por ele, que é o Carl Schmitt, mas que era um gênio. E agora, mais recentemente, o Agamben, que trabalhou muito com essa coisa da exceção. George Agamben. E o Carl Schmitt é aquela figura complicada, né? Aquela figura muito complicada, da Alemanha nazista. Mas, no caso Battisti foi isso. Para mim foi muito claro, não sei como é que terminou, quanto a quanto, como é que foi o caso. Mas ele acabou não sendo extraditado. Ou sendo extraditado. Não foi extraditado. Ele não foi extraditado. Mas então, como julgador, você separava bem o julgador do militante. Eu quero perguntar o seguinte, como alguém de esquerda, a questão da anistia ou a questão do Cesare Battisti, nem de longe jamais provocaram alguma espécie de dúvida, alguma espécie de balançar nas suas decisões? Não entendi o que você disse. Vamos lá, um militante de esquerda que alegava estar fugindo de um governo de extrema-direita, de um governo fascista que o perseguia. No outro caso, existia uma demanda relativa à memória, relativa a pessoas que foram perseguidas, sem fazer juízo de valor, e claro que é uma provocação, não é? Lógico, não. Eu acho que não é isso que determina. Evidente que na minha pré-compreensão, por suposto que eu veria com bons olhos um militante de esquerda que está tentando fugir a um regime que quer a sua pele e vê com maus olhos gente que eu conheci. Mas não é isso aí é que é muito importante. Olha, vocês estão fazendo, eu acho uma maravilha isso que vocês estão fazendo, mas vocês têm que chegar, não é mais, porque não há nada que, se vocês não fizerem isso, ainda assim, é formidável essa pesquisa,
Mas o ideal dessa pesquisa talvez fosse chegar ao desnudamento total dos ministros do Supremo para dizer: esse compreendeu, aquele não compreendeu. Compreendeu o quê? Que eu sou, enquanto ministro do Supremo, enquanto juiz, eu sou uma função ocupada por um ser humano. E esse ser humano, ele tem que se despir de preconceitos, totalmente. Das pré-compreensões ele não pode se despir, mas dos preconceitos ele tem que se despir para exercer o seu ofício de modo prudente e correto. Perfeito? Se ele não conseguir fazer isso, ele será um péssimo juiz. Você entende o que eu quero dizer? Então, se me disser assim, me aponta um cara, um juiz, não me provoca para dar nomes ao contrário ou mais de um nome, me aponta um juiz que é juiz. Celso de Mello. É como se eu tivesse a impressão, porque eu não posso ter mais do que impressão, de que não é o Celso de Mello que eu conheci trabalhando ao mesmo tempo que eu com o Flávio Berenbach lá no Mindley. Ele, o juiz Celso de Mello, que ele é quando ele senta ali, é outra pessoa diferente do Celso. Dá para entender o que eu quero dizer? Então é isso. E é isso que é muito difícil, porque nem todos são capazes de compreender isso. O meu ego não tem nada a ver com a minha função. E é muito fácil ver alguns egos delirantes. Não vou dizer no tribunal, porque não me cabe, mas, em geral, pelos tribunais afora. Não é? Ver egos que são fulgurantes. Eu tenho, de certa... Agora, talvez eu esteja sendo contraditório, porque, dizendo isso, eu vou festejar o meu ego. Mas eu tenho a impressão de que, em nenhum momento, o meu ego prevaleceu. Eu cumpri o meu ofício. Está compreendendo? Que coisa curiosa isso. Porque eu não estava preparado para isso. Eu nunca fui. Eu não fui moldado. Eu não tinha sido juiz antes. Agora, por isso que o Jubim diz uma coisa muito importante. Muito importante. Assim, o tribunal não é o lugar para gente que quer fazer história. É um lugar para gente que já tem história. Quer dizer, se amanhã ou depois eu vivesse longamente e me encontrasse com os filhos do Roberto, ou com os filhos da Pia, que são meus netos. E aí o Roberto dissesse: vô, conta para o seu bisneto, para o meu filho aqui, como é que foi sua vida. Eu vou contar um pouco. Eu podia tranquilamente pular esses 6 anos em que eu tive no Supremo Tribunal Federal, e ainda assim eu seria um avô. Que legal! Pô, que legal que é o seu avô, papai. Está compreendendo? Então, eu posso dizer isso. Todos podem? Todos podem? A pergunta é essa: todos podem? Tem uns que não podem. Professor, mas o senhor então já enfrentou algum caso em que o senhor, como politicamente ou como cidadão, queria dar uma decisão A, mas como juiz, olhando para o ordenamento jurídico brasileiro, falou: não, eu não posso dar decisão A, eu tenho que dar decisão B? Já aconteceu isso? Isso não foi drama para mim, porque eu não vivi esse drama. Eu estou falando que os casos corriqueiros, eles eram... Todo mundo no gabinete trabalhava neles. Perfeito?
Mas quando tinha um caso muito especial, aí era só comigo. Quer dizer, quem fez o voto da anistia fui eu, meu gabinete só ficou sabendo na hora. Quem fez a execução antecipada da pena fui eu. Pá. E tinha um caso tormentoso, mas tormentoso, de um banqueiro, acho que é banqueiro, do Rio, é banqueiro, sim. E que era o habeas corpus. Esse assessor principal meu, Vinícius, ele estava fazendo concurso para juiz, na época. Ele estava lá trabalhando comigo, fazendo concurso para juiz. Quando eu terminei esse voto desse cara, a gente fala lá, tem um sisteminha de SMS, eu nunca sei, MSN, né? Quando eu terminei de dar o voto, eu falei, Vinícius, escrevi, Vinícius, o que você achou? E ele me respondeu, belo voto, professor. Pena que tenha sido para esse réu. E eu respondi para ele, você está fazendo concurso para juiz ou para justiceiro? Porque eu, se eu fosse justiceiro, eu botava esse cara na cadeia, aquele cara. Até porque ele me parece profundamente antipático. Não vou dar nome, mas não preciso. O nome não significa nada. Só que ele tinha razão. Então, quer dizer, se você me perguntar, mas isso aí foi um... Não, eu não tinha notado, você entende? Eu não tinha notado. Eu não vivi dentro de mim o confronto de dizer, se eu pudesse pegar esse cara. Porque se eu vivesse essa sensação, eu não estava sendo... Eu não teria condições para jogar. Você entende o que eu quero dizer? Claro. Nem chegava a ser um conflito. Não, Uma angústia. Não chegava a ser uma angústia, porque eu não chamaria esse cara para jantar na minha casa, pô, mas ele realmente tinha direito. Sabe que é muito engraçado, porque agora dizendo isso para vocês, nesse papo aqui, as coisas até ficam mais claras para mim. E talvez não seja muito claro assim para todo mundo. Mas para mim isso é muito claro. Quer dizer, eu nunca tive esse tipo de angústia. Percebe o que eu quero dizer? É curioso. É curioso isso. Agora, isso deve ensandecer a cabeça de algumas pessoas, né? Porque o cara está lá para fazer biografia, né? Ele vai de acordo com a... Eu não estou falando do tribunal aqui, pelo amor de Deus, estou falando em geral, no tribunal ideal, né? Longe de mim pensar. Mas como o senhor descreveria o comportamento, a trajetória daqueles que estão lá para fazer biografia? Mas são os caras que fizeram campanha, né? São os caras que fizeram campanha. É tanta, a fauna é tão grande, que a fauna tem tantos variados sentimentos, mas não vão ficar. Não vão ficar. Você me dá a composição do Supremo Tribunal de 1953. Me dá. Ah, não, de cabeça não vai ser possível. Eu pediria a mesma coisa. Me dá 3 ministros, me dá 3 grandes ministros do Supremo, de 1960 para baixo. Pedro Lessa. Pô, tá lá atrás nós já falamos, não vale. 60 para baixo. Prefiro pedir eu esses exemplos ao senhor. Cândido Mota Filho, o Carlos Maximiliano, Hahnemann Guimarães. Vamos outros. Eu tenho lá em Tiradentes, você viu aquela linha sucessória, tem uns nomes lá que você nunca ouviu falar. Quer dizer, quem será lembrado
do Supremo de hoje no ano 2080? Não sei se algum será lembrado. Agora, isso não tem absolutamente para nós significação nenhuma. Tem um poema do Fernando Pessoa em que ele diz: se quiser, podem rezar latim em cima do meu caixão. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. Isso vale para quem é materialista, como vale também para quem não é, porque se eu acreditar na perenidade da alma, esse aqui é apenas um momento que não significa nada. Não é? Então, por isso eu não estou dizendo que eu sou bacana, será que vão lembrar de mim? Não vão lembrar nada. Não, ninguém lembra. Não? Você lembra do seu tataravô? Eu não conheci. Nem você lembra. Agora, tem companheiros da esperança de existir para sempre, né? Isso existe muito. Isso existe muito. Pretensão e água benta não... Mas, professor, o senhor não gostaria que algum voto que o senhor deu fosse lembrado para sempre? Olha, eu gostaria, sinceramente, eu gostaria que, se você me perguntasse, bom, mas com valor didático, eu diria, aquele negócio da exceção, eu acho que aquilo é relevante. Da exceção do município de Luiz Eduardo. Assim, como foi esse processo? Desculpa, só um pouquinho mais de detalhes sobre esse voto. Porque eu digo, a história é a seguinte: o município de Luiz Eduardo Magalhães não podia ter sido criado porque estava proibida a criação de novos municípios. Né? Mas acontece que, embora tenha sido criado por lei, ele foi criado como um fato. Então, havia uma Câmara Municipal que fazia leis. Havia vereadores, havia prefeitos que executavam as leis. Pessoas nasceram no município de Luiz Eduardo Magalhães. Pessoas morreram no município de Luiz Eduardo Magalhães. Então, aquilo era nitidamente uma exceção que tinha que ser reconhecida pelo direito. Né? Então, o acórdão vai nessa linha. O acórdão vai nessa linha. Aí eu acho que é essa coisa de manter a plasticidade do direito, quer dizer, no último limite, você só mantém essa plasticidade se você recorrer à exceção. Se você quiser lembrar alguma coisa que me satisfaz emocionalmente, eu diria a oculta compensatio, a oculta compensação. Eu não sei se eu tenho aqui. Eu tenho um livrinho chamado Sobre a Prestação Jurisdicional, que eu tenho esses acordos. Mas foi um livro que não pegou. Foi um livro que não pegou. Olha, mon Dieu. Ah, não, está aqui. Oculta compensação. Eu não sei. Eu pedi lá para o escritório para mim. Porque vocês veem aqui, olha, só para dizer. Segunda-feira, 20 de maio, 12h44, tá? Então, olha, seguem as emendas. Anistia, execução antecipada, Canecão, município, aí vem o município. Luiz Eduardo Magalhães, aborto, contribuição inativa, falta princípio de insignificância, não achei. Mas é só, se vocês derem lá uma oculta compensação, ou então, tem um livro meu, assim pelo menos alguém compra um livro.
chamado sobre a prestação jurisdicional. O caso do... Acho que sim, a execução, eu falei da execução antecipada da pena, esse eu acho que seria, se alguém tivesse que lembrar. Agora, há várias coisas que você escreve. Agora, quando eu saí do Supremo, eu não quero advogar mais, mas eu dou pareceres. Então, é óbvio que quando eu tenho dado parecer, minha atividade tem sido, eu escrevo, tenho um livro novo. Vocês conhecem o meu livro sobre Paris? Ainda não vi. Como ainda não O vi? senhor lançou também um livro de contos ou um livro erótico? Se eu me chamasse, se meu nome fosse Hermes, você dizia que o livro seria hermético. Esse tal livro erótico que você está se referindo é um livro de 2005. Fazem 7 anos. Não, saiu um livro meu pela Globo Livros em 2011, chamado Paris, Quartier Saint-Germain-des-Prés. Você conhece? Eu fiquei lá, Hein? né? Morava lá. Oi? Morei lá por um tempinho. Fala mais alto. Você morou lá? É, por um tempinho. Onde você morou? Na cidade universitária, daí eu estudava lá no quartier. Oi? A gente morava na cidade universitária e estudava ali em Luxemburgo, sempre No Luxemburgo. Pois é. Eu tenho casa lá, eu tenho apartamento lá. Onde é que é o O apartamento? apartamento é na Rue de Rennes, Muito bem. pertinho da igreja de Saint-Germain. Mas é um prédio que vai da Rue de Rennes até a Rue de Dragon. Eu estou indo para lá sexta-feira. Mas tem esse livro que vendeu a beça. E agora tem um outro livro, um livro de contos que vai sair esse ano. Por isso que eu falei, eu queria ser lembrado como um escritor que foi juiz. Você estudou na Paris 1? em Paris 2. Panteão Assas. Em que área? Eu fui fazer um curso sobre direito continental, como eles gostam de chamar. Direito? Eles chamam de direito continental, na verdade, que seria uma comparação entre os direitos que evoluíram do direito latino. E quem era o professor? Então, na verdade, cada matéria é um professor de um país. Ah, é? É um curso, um summer course, tem todo mês de julho. Sei, sei. Mas... eu estava falando agora de dar parecer. Pois é. Então, quando chega para um parecer, agora eu estou sendo sondado aí para um assunto que eu sei que eu nunca... Não vou antecipar a coisa, porque... Um assunto X. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou para o site do STF e dou uma olhada X. Aí se aparece algum acordo, um negócio que eu votei, me interessa. Então, sei lá, de vez em quando eu acho uns votos interessantes, sabe? Tem uns caras de Brasília que resolveram fazer uma análise de votos meus. Mas um livro que disse que ia sair, mas não saiu. Aí, de vez em quando, eu até outro dia até aprendi os troços lá, que eu nem me lembrava mais. Né? É tanta coisa que você votou, né? A questão é essa. É muita coisa. Muita coisa. A quantidade de trabalho é desumana. A quantidade de trabalho lá é desumana. É realmente descabida. O senhor gosta de ler coisas que publicam a seu respeito? Não dou muita importância. Não dou muita importância. Minha mulher via a TV Justiça, agora não vê mais. Mas a imprensa é muito... Ela tem que ser livre, absolutamente,
Por exemplo, tem um cara que diz que eu publiquei um livro de poesias eróticas. O cara, ele nunca leu o que eu escrevi. Porque realmente de poesias eróticas eu ainda não escrevi. Está compreendendo? Então, esse é um país em que as pessoas dizem as coisas meio de ouvir falar. Sem... Diego Mainardi, que eu escrevi um livro de aquele que deu. Tem um cara chamado Marco Antônio Villa, que diz um livro sobre o Supremo. Conhece o livro? Não. Um livro sobre o Supremo. Conheço o Marco Antônio Villa. Hein? Conheço o Marco Antônio Villa. Ele tem um livro sobre o Supremo. Ele diz, esse ministro aí, que nunca fez nada de relevante, a única coisa que fez foi escrever um livro erótico, com essa história. Não dá nem para ter raiva do cara, coitado. Não dá nem para ter raiva. O cara é um desinformado. Como é que o cara vai escrever um livro sobre o Supremo e fazer esse tipo de consideração? Porque seja lá, mesmo que o voto seja horrível, o voto da anistia, né? Esse era o contexto? Ele estava reclamando do seu voto? Não, ele fala, não, a única coisa que esse ministro Eros aí fez, a única coisa, segundo ele, foi escrever um livro erótico. Mas não é artigo de jornal, não, hein? É livro sobre o Supremo. Menefrégua. Professor, falando sobre a sua bibliografia, acho que o livro mais conhecido e mais vendido é da Ordem Econômica, né, na Constituição de 88. É. Mas tem um livro, e eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião sobre ele, do qual eu gosto muito, que é sobre a relação entre direito e planejamento econômico, né? Que é um livro já esgotado, mas que eu acho ainda muito atual, pelas coisas que o senhor escreve lá. Como é que o senhor vê essa obra especificamente dentro da sua biografia? O senhor acha que é realmente um ponto relevante? Não? Como é que o senhor vê essa relação entre direito e planejamento econômico? Esse livro foi a minha tese de livre docência, em 1976. Olha, eu acho que naquele momento era importante isso. O livro até que é relevante. Agora, recentemente, um professor aqui da faculdade falou queria me entusiasmar para fazer uma nova edição do livro. O que aconteceu no passado tempo foi o seguinte: eu mudei muito a minha forma de escrever. Hoje, eu estou procurando um técnico de informática que me ensina a fazer um programa que diga assim, o programa, quando eu escrevo. Atenção, já há um adjetivo nessa frase. Atenção, essa sua frase já tem 23 palavras. Convém ter apenas 21. Então, hoje, a minha escrita é uma escrita bem direta. Está compreendendo? E aquele livro, está cheio de adjetivo, tem umas frases quilométricas, papapá. Depois tem um negócio que talvez, eu não sei se seria relevante hoje, que era discutir se o plano, o que o plano era, o que o plano não era. Está lembrado disso? Claro. Não, mas é que acho que tem uma questão, desculpa eu interromper, professor, mas tem uma questão ali de que o direito não olha só para o passado. Né? Sim. Você pode pensar no direito também olhando para o futuro, prospectivamente. A prospectiva. Eu acho que essa ideia, na minha opinião, é atual. Acho que pode ser discutida e rediscutida. Não, eu acho que sim. E eu acho que aquilo, de certa forma, foi muito importante para a formação da minha cabeça hoje. Né? A formação da minha cabeça hoje passa pelo seguinte, veja bem, eu vou dar um exemplo. O direito, ele não é velho nem novo, ele é contemporâneo à realidade. Se você pegar o Código Civil, o Código Penal é de 40. Você imagina, e fala em ato obsceno, você imagina uma mulher que em 1943 fosse à praia ou à piscina de topless, né?
Perdão, eu vou reformular meu exemplo, porque senão ele... Imagine uma mulher que fosse à praia ou à piscina com um maiô de 2 peças cavado. Ela seria seguramente importunada, não é? Agora, você imagina hoje uma mulher que vai à praia ou à piscina de topless. Não a mesma mulher, naturalmente, né? Mas uma outra mulher. A lei, o texto não mudou, mas ela não será incomodada. Porque a norma é o resultado da interpretação do texto e da realidade. Por isso que a Constituição norte-americana está aí. Quem produz a norma, cara, é o juiz. Eu digo que quem produz a norma é o juiz. Com o quê? Com o texto e a realidade. Texto do quê? Da lei, da regra. Porque se ele pegar princípio, ele faz o que ele quiser. Aí ele não precisa dizer que ele é aplicador de lei. Ele diz, ó, tome a decisão que você quiser. Não. Ele tem que produzir a norma a partir do texto e da realidade. Por isso que é muito importante você fazer essa distinção entre processo legislativo, ou constituinte, e processo normativo. Tá? Isso que é importante. Ninguém interpreta a norma. A norma é o resultado da interpretação. Você interpreta o texto legislativo ou o texto constitucional, sempre considerando a realidade. Tem alguma novidade nisso? Não, Ascarelli já dizia isso. Túlio Ascarelli já dizia isso. Não é? Esse telefone é antipático, né? Então, mas é isso que não se vê. É isso que precisa ser dito, redito, reafirmado. Não é? Precisa ser dito, redito, reafirmado. A norma é o resultado da interpretação. Eu interpreto o texto para produzir a norma. E a partir das normas que eu produzo, eu tomo uma decisão. Então eu tenho que fazer uma distinção entre norma jurídica e norma de decisão. Capixa? Não sei, para mim é muito claro isso. Mas temo que não seja para todo mundo. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, coisa que interessa um pouco aqui a nossa pesquisa. Como é que você vê a figura do pedido de vistas? Como é que isso funcionava? O que significa pedir vistas? Eu pedi vista, acho que durante falar da minha experiência, eu pedi vista quando tinha algo que eu não tinha compreendido e eu precisava estudar, estava em dúvida. Eu acho que mais de uma vez eu pedi vista para apaziguar os ânimos. Né? Mais de uma vez eu pedi vista para apaziguar os ânimos. E aí, no caso, não haviam dúvidas, mas não, a intenção de apaziguar os ânimos. Geralmente quando eu tinha alguma dúvida. Geralmente quando tinha alguma dúvida. Mas as vistas, elas funcionam... Vista. A vista? É. Para apaziguar os ânimos, basta Não, pedir? O pedido de vista é um direito do... Eu diria um dever do juiz ali, porque ele tem que... Para julgar, ele tem que estar perfeitamente esclarecido. Uhum. Ele tem que estar perfeitamente esclarecido. Entendi. Essa segunda função, portanto, de apaziguar os ânimos... Não, eu falei isso mais na... Eu me lembro de ter feito uma vez isso, estava quebrando uma discussão violenta, eu pedi vista. Aí acaba a discussão, né? Para apaziguar. Entendi. Mas o sentido imediato é para que o julgador tenha seja perfeitamente seguro do voto que ele vai dar, né? Não há alguma dúvida? É. E tem uma outra pergunta também. Como é que o senhor definiria ser ex-ministro do Supremo? O que é ser um ex-ministro do Supremo? Não existe ex-ministro Supremo. Não existe ex-ministro Supremo. Existe ministro aposentado do Supremo. Existe uma diferença muito grande.
Dá para interromper um minutinho só? Não? Só interromper. Dá. Então, nós dizíamos, não existe ex-ministro, porque esse é um cargo, como diz a história, vitalício, não é? Então, o que é preciso é que muitos dos ministros aposentados compreendam que estão aposentados. Tem alguns que ainda pensam que não se aposentaram. Mas isso é uma circunstância da minha vida que eu sou ministro aposentado, eu não sou ex-ministro. Percebe a diferença? Para eu ter total clareza da diferença, eu reformulo a pergunta. Quem é seu ministro aposentado do STF? Olha, o fato eu sou o que eu sou hoje, eu continuo a ser permanentemente um ser em mutação. Eu vou voltar para o velho João Paulo Sartre. Né? Eu sou hoje algo diferente do que eu fui ontem e seguramente diferente do que eu serei amanhã. Não é? Então, o fato de ter exercido a função de ministro supremo não muda em nada a minha vida. Se eu estivesse vivendo em 2013 sem ter sido ministro supremo, eu provavelmente estaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora, talvez gozando um pouco mais das delícias do capitalismo e do processo de acumulação, mesmo sem explorar. Mas eu começo a reacumular agora, não é? Mas estaria fazendo a mesma coisa, escrevendo, não apenas direito, escrevendo sobre direito também. Ou seja, não significa grande coisa ter sido ministro. Quer dizer, eu sou um ser em mutação, permanentemente em mutação. Enquanto eu estiver em mutação, eu estou vivo. Percebe o que eu quero dizer? Isso não foi determinante na minha vida. Todo ministro do Supremo devia ter condições. Eu sei que isso é um exercício de liberdade que a vida me proporcionou. Não foi a única coisa que eu fiz na vida isso. Foi uma das coisas. Eu podia ter feito tantas outras. E se eu não tivesse feito nenhuma delas, eu não seria melhor nem pior. Quer dizer, hoje eu sou um sujeito que às quintas-feiras, quando eu estou em São Paulo, eu vou para a reunião na Academia Paulista de Letras, que é um negócio maravilhoso. Porque é uma porção de gente que pensa de modo diferente, mas porque já tem um pouco de idade, e há algumas que só fazem aquilo, ficam esperando a quinta-feira. Que eu vou para Tiradentes, e de repente se alguém me perguntar, mas o que foi importante na sua vida? Eu não sei. Toda a minha vida foi importante. Toda. Houve pessoas importantes? Sim. Minha mulher e meu pai. As duas pessoas mais bacanas que eu conheci na minha vida toda. Isso foi muito legal. Agora, a minha vida não tem importância nenhuma. Quem se dá importância, estou falando sério, quem se dá importância, coitado. Isso é... O que é ser ministro aposentado? É tossir, ficar com a respiração meio frágil de vez em quando, mas vamos em frente. A título de curiosidade, o que o senhor acha do Instituto da Aposentadoria Compulsória, já que a gente está nesse assunto? Olha, eu acho que não é legal. Tem muita gente que teria muito a dar, mas muito a dar. Peluso é um grande juiz, e o Peluso teria continuado mais 5 anos, 8. Né? Pertence.
eu não teria continuado. Você entende? Quer dizer, eu fui... Para mim não era fundamental continuar ali. E eu não era importante, tanto quanto seria importante que um cara como o Pertence ou um cara como o Peluso continuasse. Entende? Você entende o que eu quero dizer? Então, eu acho que seria formidável se as pessoas pudessem continuar, se elas quisessem. Ou não, fossem obrigados a continuar, eu teria saído. Eu teria saído exatamente no momento em que eu saí. Talvez tive vontade de sair antes, até. Mas seria muito útil se algumas pessoas continuassem. Quem que vocês já entrevistaram? Mas com a tua entrevista, nós já entrevistamos o senhor, já entrevistamos metade do ministro Sepúlveda Pertence. Eu digo metade porque ele teve que sair cedo e nós paramos no momento em que ele falava da nomeação dele para o STF. Discutimos a atuação dele na Procuradoria-Geral da República. Então já fizemos metade da entrevista com o ministro Sepúlveda. Já entrevistamos o ministro Nelson Jobim, o ministro Carlos Veloso, o ministro Ilmar Galvão, o ministro Moreira Alves e o ministro... Quem? O Rezec ainda não. O ministro Rezec não. Eu estou esquecendo, gente do céu. O ministro Rafael Maia. Então... Uma figura encantadora. Tirando que o entrevistamos no apartamento dele de frente para a praia, no Recife, então foi agradável. Foi uma excelente entrevista. Foi uma excelente entrevista. Curta porque dentro do período que é o período da nossa pesquisa, 88 a 2013, ele atuou, na verdade, durante 10 meses. Mas ainda assim foi uma entrevista riquíssima. E, claro, alguém que nos recebeu com a maior gentileza. Ele é um encanto como de pessoa. Foi um excelente momento. Ele e a senhora dele também. Participou indiretamente da entrevista. Ele tirava dúvidas com ela o tempo todo. Foi simpático, foi um momento muito simpático nosso. Foi excelente. Mas, veja, Eros, eu acho que, francamente, eu particularmente adorei. Estou adorando até agora a entrevista. Acho que é um excelente depoimento. Acho que alguém com a tua trajetória não teria menos coisa para nos contar que o senhor nos contou. Da minha parte, não sei vocês, da minha parte eu me dou satisfeitíssimo, acho que é uma contribuição que com certeza vai vir para ficar no seio da nossa pesquisa, mas antes de terminar, a gente sempre tem o hábito de perguntar se o senhor acha que tem alguma coisa que gostaria de deixar registrada, se o senhor gostaria de deixar uma mensagem, se há alguma coisa importante que nós ainda não perguntamos. Nós conversamos bastante. Eu acho que a gente tem que ter plena consciência, de que o trabalho ali naquele tribunal, eu estou falando agora do Supremo mesmo, não é um trabalho, não pode ser concebido como um trabalho de individualidades. Ele tem que ser concebido como um trabalho de uma totalidade, quer dizer, não é como pensa o ministro tal, ou como pensou o ministro Cicrano, como pensou o ministro Beltrano. Quer dizer, qual é o pensamento do Poder Judiciário na sua última instância, digamos assim. Talvez, eu não estou querendo dar palpite sobre como deve ser a pesquisa de vocês. Mas são bem-vindos de toda forma. Mas eu acho que tem que ser uma coisa, às vezes, talvez, num certo ponto, ou desde um certo ângulo, melhor dizendo, cortando as individualidades. Né? Houve um momento em que o Supremo, não os ministros, mas o Supremo, foi mais flexível diante da lei. Hoje ele é mais flexível. Ele mudou nesses últimos 5 anos, ele mudou nesses últimos 3 anos. Eu estou pensando desde o momento que eu saí de lá e eu vou até continuar, talvez ir um pouco além do que eu devesse ir.
Mas se você me perguntasse, você quer voltar? Eu diria, eu quero voltar ao tribunal em 2008, 2009. Mas eu detestaria. Eu não quero, de jeito nenhum. Eu não quero voltar para esse tribunal em 2012, 2013. Entendeu? Por isso que talvez fosse interessante pensar nesse movimento, né, do tribunal no seu todo, de 1988 para cá, né? 88 a 2013. É. 88, é? 2013. 2013. Os 25 anos de vigência da Constituição Federal. É. Talvez fosse interessante, não sei, fazer essa análise dele como um todo. Bom, deve ser isso que vocês estão fazendo. Só porque me provocou uma última pergunta. O que mudou? 2009 o senhor voltaria. 2012 o senhor não voltaria. Até para nos ajudar. Eu tenho muito medo dessa coisa de princípio. Isso é horrível. Você não tem mais segurança, você não terá mais segurança. Você não terá mais segurança. Porque quando eu decido, ou o tribunal decidia em cima das regras, era previsível o que viria e era previsível também que o sujeito tivesse estudado. Em cima desse negócio de princípio, de standard, é uma espécie de... Está me fugindo da expressão. Quando você joga lá uma espécie de roda da fortuna, de jogar os búzios, você não tem mais segurança nenhuma. Não é? Eu não tenho nem sequer como te contestar, porque não é padrão. Você jogou tudo para o espaço. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. O futuro é ruim. Para o tribunal, não para mim, infelizmente. Tá bom, ministro. Eu acho que estou satisfeitíssimo, Thiago. Tá ótimo. Obrigado, professor. Quanto tempo nós levamos aí? 5 anos. Eu qualificaria de uma super entrevista. Não apenas quantitativamente, mas qualitativamente. Eu vou ter que ler tudo isso? O senhor pode preferir confiar na gente e dizer que está tudo autorizado. Tá gravando? Tá. Não, então, o que eu ia dizer é que, em nome da Fundação Getúlio Vargas, tanto do CPDOC, quanto da Direito GV, quanto da FGV Direito Rio, eu queria agradecer enormemente e até de pessoas que terão um dia, não sabemos que dia é esse, pode ser daqui a 1 ano e meio, quando a gente pretende soltar os produtos, pode ser daqui a 10, 20 anos, mas em nome de todos aqueles que vão voltar para o início do século XXI e analisar a história do Supremo e ter o seu depoimento como um dos elementos, das fontes para estudar esse período importante da República. Muito obrigado. Me deixe só agradecer o seu agradecimento e dizer o seguinte, eu também fui ligado à FGV aqui, porque quando eu fiz o meu doutoramento, eu passei a ser professor da EAESP. E fui muito tempo professor da EAESP. Tive muito contato com uma grande figura, que foi o Angarita, professor Angarita. E, além do mais, meu pai foi professor da GV, eu já mencionei isso, lá no Rio. Lá no Rio, meu pai esteve na EIAP. Toda a reforma do Ministério da Fazenda, que foi feita pela FGV, né? Pela FGV, meu pai participou daquilo tudo, de modo que eu estou mais próximo do que pode parecer. Muito obrigado, eu. Obrigado.